me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos em nome desse sagrado coração do nosso mestre amado Jesus Cristo, mestre Sananda, esse mestre, né, que veio nos relembrar quem somos nós e que a gente nem entendeu. E como é bom estar aqui buscando essa frequência de todos os mestres, Saint Germain, Arcanjo Miguel, os querubins, os arcanjos, serafins, toda essa egrégora, né, trabalhadores da Seara do Cristo, que estamos unidos e reunidos neste santíssimo nome poderoso que é nosso amado Mestre, nosso Cristo cósmico planetário, Yeshua, né? Vários nomes, tudo em um só, né? E que a gente consiga realmente fazer essa nossa transformação, né? Essa semana eu assisti uma live antes de começar, mas eu já começo aqui com deixando aqui uma reflexão também, né? Falando sobre o nosso aprimoramento, nosso purificação do nosso coração, né? Aí a pessoa disse que nós vamos chegar num patamar que no plano espiritual, que a gente vai chegar um momento que vai precisar passar por um processo onde o coração da gente vai ficar no lado da balança e o outro vai botar uma pena. E aí ele diz, se o coração subir mais do que a pena, a gente está purificado, né? A gente passou no teste. Porque, como eles dizem, né, que aqui é só um teste de como a gente consegue transformar e transmutar todas as nossas experiências humanas em pura luz e puro amor, né? A gente não pode deixar que a pena suba, né? Porque senão nosso coração vai lá para baixo e a pena vai lá para cima, a gente vai ter que fazer todo o processo de novo. E eu achei bem interessante, né? Aí eu disse, ai meu Deus, e o meu coração, Senhor? Como é que vai ficar? Aí a pena vai subir, meu coração vai descer. Eu achei bem interessante esse comentário dessa pessoa. E depois eu fiquei pensando, né? Eu disse, eita Senhor, glória a Deus, né? Mas estamos aí, nessa purificação. Então hoje nós estamos no capítulo da fé, esperança, caridade. Vamos fazer uma invocação através de Saint Germain, do livro de ouro de Saint Germain. Vamos acessar essa frequência tão elevada, né, de Saint Germain, da chama violeta. E aí a invocação. Eu sou a alegria, a coragem, a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo o pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade, e o que tiver sido emitido por falta de confiança será varrida da terra. Glória a Deus. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa em manifestação em toda parte. E assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Eu sou aqui e eu sou lá.
vou por toda parte, tocando os cérebros da humanidade, como se fora um clarão de relâmpago, não com poder consumidor, mas com presença eu sou, que não mais encontrará oposição. Trago-vos saudações, alegria e amor da grande hóstia, assim diz Mestre Saint Germain. No discurso de Saint Germain, que a gente vai trazer essas reflexões, ele diz: desejo chamar a vossa atenção para a presença ativa da fé, esperança e caridade. A esse respeito, imaginaremos a fé como o conquistador, o poder emanante, a esperança como a porta aberta através do véu, atuando na presença pura, a caridade como a resolução de não pensar maldade, não falar maldade, não ver maldade, não ouvir maldade, não sentir maldade. Isso aqui chama atenção, principalmente a minha, e eu sei que vai chamar a atenção também de vocês, sobre a caridade. A gente aprendeu que a caridade, ela é o material, né? É você doar uma cesta básica, é você dar alguma coisa, um enxoval, alguma coisa. A gente acha que isso é a caridade. Mas aqui, ele verdadeiramente está dizendo que caridade é como a resolução de não pensar maldade, não falar maldade, não ver maldade, não ouvir maldade, não sentir maldade. Veja que diferença, né? Porque eu sempre pensava comigo mesmo e às vezes falava também para alguém. Fazer caridade material, para mim, é assim, facílimo. Mas a caridade começa com a gente. Aí ele diz, e aqui eu estou confirmando. Se caridade fosse só o ponto forte de doar uma cesta básica, doar um enxoval, doar alguma coisa que a pessoa está precisando, isso é fácil para o ser humano. Mas não. O Mestre Saint Germain está falando da caridade como a resolução de não pensar maldade, não falar maldade, não ver maldade, não ouvir maldade, não sentir maldade. Então veja que diferença. Tudo está dentro da gente, nada está fora. Tudo está dentro da gente, nada está fora. Os discípulos devem sempre vigiar a atividade interna da mente externa. Olha aí. Os discípulos devem sempre vigiar a atividade interna da mente externa e não se deixar enganar pelas ações desta. Isto pode soar como um paradoxo, mas não é. É mais importante do que parece a princípio. Se houver oculto na consciência qualquer sentimento de resistência, seja ele de que natureza for, arrancai-o pela raiz. Né? Vós sabeis que isso pertence ao externo e se colocará no caminho da vossa realização para servir de obstáculo até que a extirpeis. Conservar uma disposição amena e tranquila diante de qualquer situação é o caminho certo que conduz ao autocontrole e à mestria absoluta. Isso é muito importante e indispensável para a realização de tudo o que desejais. Quando eu estou estudando isso, e principalmente aqui com vocês, o que me vem, quando ele fala isso aqui, conservar uma disposição amena e tranquila diante de qualquer situação é o caminho certo que conduz ao autocontrole e à mestria absoluta. Isso não quer dizer que porque nós estamos aqui estudando, ouvindo essas reflexões, estudando esse livro de ouro de Saint Germain, isso não quer dizer que a gente vá se transformar de um dia para a noite. Nós temos que ter muito cuidado, porque senão a gente para no meio do caminho, porque muitas vezes, como eu sempre gostei buscar esse autoconhecimento, muitas vezes eu barrava assim, uma pessoa, mas se você não tem isso no coração, se você não limpar seu coração, se você não limpar sua mente,
você não chega na frequência de Cristo, por exemplo, ou do seu anjo da guarda, ou de Arcanjo Miguel, seja lá de qual ser for. E aí eu dizia assim, então tá ruim, é melhor parar. Porque se eu, para chegar neles, eu realmente, com essa pureza, com esse autocontrole, eu não vou chegar, não tem como. E começa, aí era onde eu queria parar no meio do caminho. Parei muitas vezes, parei. Porque eu digo, não adianta eu querer chegar, sentir a frequência do Cristo, por exemplo, se eu ainda estou aqui com um sentimento de raiva, de mágoa, de angústia, de crítica, de julgamento, comigo mesmo. E isso me matava por dentro. Aí eu jogava tudo pro alto. Pro alto. Eu digo, não, isso não dá para mim, não. Por isso que tem muita gente que diz assim, me deixe do jeito que eu estou. Não venha com essas conversas de autoconhecimento, não. Não é? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque não é fácil. Não é você pegar um botão como se fosse aquele botão do rádio que a gente sempre usou antigamente e mudar de faixa. Não vai mudar. Não adianta. Não adianta, não vai mudar de um dia para a noite. É muita perseverança. Muita perseverança. Porque a primeira coisa que a gente faz é não acreditar no nosso poder de autocontrole, de purificação. Nós temos muita dificuldade de aceitar que nós somos um ser de luz, porque ainda está muito colado na nossa consciência que nós somos apenas humano, pecador, né? Que isso aqui não tem jeito, que a vida é isso mesmo. E a gente precisa ter muito cuidado sobre isso, porque eu passei e passo ainda pela experiência. Quantas vezes eu quis desistir dessa história de autoconhecimento? Né? Eu me lembrava de uma música que tinha, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Eu dizia, eu nem vou mais. Porque realmente, você reza, daqui a pouco você está fazendo. Mas não é a questão de você estar fazendo errado. Não é a questão de você estar sentindo raiva. É você criticando, é você julgando. Porque nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Porque eu estou aqui estudando um livro de ouro de Saint Germain, mas não adianta eu querer pensar que eu sou a queridinha de Saint Germain. Não vai rolar. Não vai. Porque daqui a pouco, se tocarem no meu pé, se pisar no meu pé, eu me transformo ainda. Eu preciso ter paciência comigo. E aí foi onde eu descobri, porque outros canais, outras pessoas mais de autoconhecimento, mais elevado, começou assim, eu assistindo eles começaram a indagar sobre isso, a puxar a orelha da gente ao mesmo tempo. Cuidado, porque senão vocês vão desistir no meio do caminho. Eu não vou não, porque se eu sou pecador, Jesus vai olhar para mim, né? E eu fiz isso comigo. Quantas vezes eu já desisti, né? Eu digo, de vez em quando eu digo, uma amiga minha, quando a gente conversa, eu digo, menina, eu ainda tô aqui, porque eu ainda tenho um boninho lá em cima. Aí eles diz, não, meu, volte, que você não é daí, você é daqui. Porque quantas vezes eu fui pro fundo do poço? Por causa da teimosia, do orgulho, da prepotência, do julgamento, da crítica. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque a gente está nessa busca. Porque a gente precisa virar a chave. Mas a chave não vai virar do dia para a noite. Porque quando você vê, você está criticando. Quando você vê, você está julgando. Quando você vê, você está ali se alimentando da raiva, da mágoa, dos pensamentos,
né? Que acontece alguma coisa e você fica com os pensamentos ali, feito uma vitrola, um disco quebrado de antigamente, que tinha vitrola, né? Então a gente precisa ter muito cuidado sobre isso e não desistir, né? A gente tem que dizer o tempo todo, eu não vou desistir de mim nunca. Nunca. Nunca eu vou desistir de mim. E principalmente desse autoconhecimento, dessa busca. Porque eu sei que se botar meu coração em a pena vai subir. Não tem como. Não tem como. Porque eu estou nesse processo, eu como é que se diz? Eu não purifiquei todas as energias negativas que eu criei dentro de mim, do meu coração, da minha mente, do meu ser, ainda não, né? E eu tenho certeza disso. Se eu botar meu coração e a pena vai subir, não tem como. E hoje eu estou aceitando isso, porque aí eu respirei, aí eu, então tá, então eu preciso entender que eu estou no processo. Eu preciso entender que não é de um dia para a noite que eu vou fazer essa transformação. Glória a Deus que quem já está. Eu tiro o chapéu para aqueles que já conseguem ser apenas observador de tudo e de todos. Apenas observador, sem julgamento, sem crítica. Apenas observador. Eu tiro o chapéu para essas pessoas, glória a Deus, né? E tem bastante pessoas que já estão nesse processo, que já entendeu, que na prática realmente eles praticam. Mas falar do Cristo é uma coisa, praticar o Cristo é outra. A gente tem que entender isso, para poder a gente não se autopunir e desistir da caminhada, porque a gente termina querendo desistir, entendeu? Então, ele fala sobre isso, né? Conservar uma disposição amena e tranquila diante de qualquer situação é o caminho certo que conduz ao autocontrole e à mestria absoluta, né? Porque, glória a Deus, quem já está nesse patamar. Porque eu ainda não estou não, viu? Mas eu dou glória a Deus para quem já está, bem-aventurado o homem que já se encontra nesse patamar. Os seres humanos que já se encontram nesse patamar. A mente no céu e os pés na terra. Né? Tem aquela Josimere Reginal, ela fala muito sobre isso. Aprendam a ficar com a mente no céu e os pés na terra, firme, sendo apenas um observador de tudo que acontece. Mas só que a gente ainda tem muitas colheitas de vida do passado. Essas colheitas vão ter que acontecer no presente, as colheitas humanas, né? O nosso corpo, também eu venho acompanhando essas pessoas que estudam sobre isso, o nosso corpo é o resultado das nossas emoções, seja positiva ou negativa. Se nossas emoções elas são positivas, o corpo vai se conservar firme e forte, mente sã, corpo sã. Mas se a gente está o tempo todo carrancudo, reclamando, insatisfeito, estou dizendo por mim, tá, gente? Estou um exemplo aqui, vocês estão vendo. O corpo vai adoecer, as varizes vão chegar, é o orgulho, é a teimosia, o estômago vai doer, a alergia respiratória vai vir. Eu estou até estudando sobre isso, eu disse que vou trazer para vocês e vou trazer. Como tudo isso afeta nosso corpo, tanto físico, mental, emocional e espiritual. E a gente precisa realmente entender isso. Enquanto a gente não entender, se a gente, quando está aqui doente, morrendo, se acabando, é porque o pensamento ainda está numa coisa que aconteceu com a pessoa, seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja vizinho, seja o que for. Tá ali, você está doente, mas você está mastigando aquilo ali, feito um chiclete. Às vezes você quer até dizer assim, poxa, não preciso mais disso, mas o negócio fica feito um chiclete, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Porque o chiclete não fica esticando.
Você quer que ele vá, mas daqui a pouco ele volta. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Porque senão, fica difícil pra gente. É como diz hoje. Hoje eu quero dizer uma coisa que aprendi na prática. Eu ainda estou aprendendo a praticar. Falar de Jesus é fácil. Estudar o livro aqui, que Saint Germain está relembrando o que o Cristo deixou pra gente. Né? Buda, todos aqueles mestres antigos, né? Até do Antigo Testamento. Né? Que, né? Tem aquela passagem de Jó: determinarás tu uma coisa e ela sucederá. Mas na realidade ele diz assim: determinarás uma coisa e ela... Eu vou trazer, que agora fugiu. Eu sempre resumo assim: determinarás uma coisa e ela sucederá. Está no Antigo Testamento. Porque eu também só tiro pouca coisa do Antigo Testamento, sabe? Ainda não decifrei. Eu vou lá aquelas frases que eu sinto que é um decreto. Então, assim, enquanto a gente não pensar dessa forma, a gente não começa nunca esse autoconhecimento. A gente não começa a estudar nunca. Porque é através desses estudos que a gente vai conseguir praticar a qualquer momento, né? A qualquer momento. Mas eu primeiro preciso me conhecer. Eu primeiro preciso aceitar que realmente, quando me disseram, eu recebi uma mensagem que na mensagem dizia que eu tinha recebido o título de teimosa e orgulhosa e não queria soltar o osso. Mas era verdade, mas eu fiquei tão revoltada no dia que eu não queria mais nem ouvir a mensagem. Foi muito claro. Você aceitou o título de teimoso e orgulhoso e você não quer soltar esse osso. Não é? Então, assim, não é fácil, minha gente. Não é fácil. Mas só que se a gente começar a acreditar que a gente tem salvação, não é salvação aceitar Jesus, não. Porque se nós somos eles, se nós somos ele, eu e o Cristo somos um, e todos nós juntos somos um. Não existe diferença. Eu e o Pai somos um. Né? Então, assim, se a gente não aceitar, não reconhecer e aceitar que realmente nós somos o que o Cristo falou: vós sois Deus, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. A gente não consegue dar esse passo. A gente vai tentar engatinhar e dar um passo para frente e dar 50 para trás. E quer desistir de tudo, porque cansa. Essa história de você se achar um traste, um miserável, cansa. Porque você fica pesado, você fica pesada, que aquilo irrita, sabe? Aquelas energias pesadas dentro de você. E a gente precisa trabalhar muito sobre isso. E aqui ele diz no final do livro: sejais mais um. Eu sugeriria que algumas vezes ao dia pensasse em vós mesmo como uma espécie de estação de rádio emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Sabei que nesta potente consciência o poder ilimitado da grande presença eu sou flui sobre cada indivíduo, dando-lhe aquilo que ele seja apto a receber, trazendo esclarecimento e decisão a cada um. Sede conscientes de que vossas mentes são centros divinos tão poderosos que a qualquer momento podeis tomar decisões rápidas e acertadas, através do poder do amor divino. Reconheceis que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra da poderosa presença eu sou, dentro de vós, e que deveis obedecer àquela presença interna a todo momento. Ordenai-lhe para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que todo sentimento humano de incerteza seja para sempre consumido, para sempre consumido, para sempre consumido. Oh, glória! E que seja mesmo para sempre consumido. Gratidão infinita por vocês existirem. Se vocês gostarem desse conteúdo, desses estudos que nós estamos aqui nos prontificando a fazer, a praticar, né? Vocês dê o like, compartilhem e comentem. E assim vamos aumentando e fortalecendo nossa igreja. Gratidão infinita por vocês existirem.